Olá, tudo bem? Então, vamos a mais um vídeo referente a uma das unidades curriculares que serão apresentadas a partir deste semestre. E a unidade desta vez será ateliê de pesquisa. Então, considerando este, né, são duas unidades curriculares. O estudo dirigido de campo, né, já tem o vídeo, já tem as orientações disponibilizadas, e desta vez eu fiquei responsável por gravar para vocês as propostas para o trabalho com a unidade curricular Ateliê de Pesquisa, em cujo drive vocês poderão encontrar todas as informações. Então, vamos lá. Como a gente está trabalhando com uma média de 20 semanas de trabalho, então a gente está colocando sempre as atividades por semana, né? E em alguns casos a gente, inclusive, coloca atividades que perduram mais de uma semana. No caso, para iniciar, a ideia é que vocês, já que essa unidade curricular, ateliê de pesquisa, ela vai principalmente pelo trabalho com as TIDICs, né, as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, é interessante que já de início o aluno tenha conhecimento do que significa isso. E é uma unidade curricular bastante agradável, e provavelmente para o aluno também será, porque vai trabalhar com aquilo com o qual ele já ele já vive convivendo, né? Então, com aquilo com que ele já convive, que no caso são as redes sociais. Por isso que, de início, vocês vão apresentar para o aluno o histórico, o que são essas tecnologias digitais de informação e comunicação, né, como uma roda de conversa, já para iniciar, e inclusive tem na guia que está disponibilizada aí pelo site, a guia da própria CAPES, dá para vocês terem o subsídio necessário para a orientação desse material, né, dessa primeira semana, em que vocês vão apresentar as plataformas digitais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, aí eu coloquei Twitter de novo, o LinkedIn, o Pinterest e muitas outras. Então, nesse caso, vai ser o início vai ser basicamente para apresentar, né, o que são essas tecnologias digitais e como elas podem ser subdivididas. Mais adiante, serão apresentadas propostas para o trabalho com essas tecnologias. Então, nessa primeira semana, inclusive, já pode ser solicitada uma pesquisa sobre as principais plataformas. Então, já que o aluno convive tanto com o WhatsApp, convive tanto, talvez até menos, mas convive ainda com Facebook, com Instagram, com Twitter, e o LinkedIn, que é uma plataforma mais voltada para a questão profissional, o Pinterest, que faz com que sejam divulgados materiais, imagens, vídeos, sugestões de pesquisa. Então, isso é interessante que eles saibam. Por isso que, depois que vocês apresentarem, de uma maneira geral, o que são essas tecnologias digitais de informação e comunicação, é interessante que eles meio que coloquem a mão na massa. Então, vocês podem solicitar já nessa primeira semana de cara uma pesquisa, pode dividir em grupos, e cada grupo ficará responsável por uma para eles conceituarem, verem como ela pode ser aplicada e algumas formas de uso. E aí eles vão, inclusive, refletir, né, o interessante vai ser justamente isso, que eles vão refletir sobre o seu próprio uso nas plataformas. E isso já de cara para a primeira semana. Na segunda semana, já vão ser destrinchadas as plataformas. Então, a gente pode começar com o YouTube, que é tão visto, tão investigado, tão pesquisado. Então, como começou o YouTube? Quais os tipos de conteúdo que são apropriados? Como se salva um vídeo? Algumas questões sobre a conta premium, em que pode ser
vamos dizer assim, eliminados os comerciais, né, aquelas propagandas que muitas vezes cansam, porque você tem que esperar determinado tempo para avançar no vídeo. Muitas vezes, alguns vídeos têm muitas dessas propagandas. Você está assistindo a um filme, aí com 5 minutos tem uma para você aguardar alguns segundos antes de avançar. E às vezes fica empolgado com o filme, e aí é necessário parar para poder ver essa propaganda ou avançar depois de certo tempo. Então, para isso, há alguns subsídios que poderão orientar, inclusive sugestões de como baixar vídeos do YouTube sem instalar programas, porque quando vocês solicitarem para os alunos determinados vídeos sobre algum tema afim, né, relacionado ao conteúdo, e até para ajudá-los também com as outras disciplinas, com a de formação geral básica, isso vai ser muito útil para eles. Então, vocês vão apresentar o YouTube desde a origem até algumas questões mais avançadas. Isso nas aulas da segunda semana. Já em seguida, será a vez de eles pesquisarem. Então, eu sugeri para vocês algumas temáticas que poderão ser investigadas pelos alunos. Como são muitas, dá para dividir, a depender do número da turma, em duplas, trios, e, assim, eu coloquei somente algumas sugestões de temáticas que são usadas para gravar vídeos para os vídeos no YouTube, mas muitas outras podem ser acrescentadas. Então, vídeos de receitas, filmes, aulas sobre gramática, humor, paródias, cursos de idiomas, animais engraçados, tutoriais de jogos, e guias e tutoriais para determinados objetos, vídeos de fofoca de celebridades, tem muitos, vlogs, pessoas que vivem no mundo e estão mostrando quais os pontos positivos e negativos de viajar em determinado lugar, compras, e o unboxing, que é bem interessante, é bem comum. O unboxing, que é quando o youtuber mostra determinados aparelhos que, inclusive, a gente gostaria de ter, tem vontade, e ele mostra tudo o que acontece depois que o objeto chega em sua casa, né? Encaixotado, né? Assim, embrulhado, e aí o unboxing significa tirar da caixa. Então, vamos ver o que é que acontece. Como é que, se for determinado aparelho elétrico, como ligá-lo? Né? Então, tem sugestões, tem orientações sobre o que não deve fazer. Então, é bastante interessante. E aí, na semana seguinte, depois da pesquisa, que é uma coisa simples de fazer, eu sugeri um momento. Então, na semana seguinte vai ser o momento chamado vídeos de YouTube, além do lazer. Então, os alunos vão socializar os vídeos. Inclusive, se for o caso, pode estender em outras semanas. Numa espécie de roda de conversa, vai estar lá, vocês podem solicitar que eles mandem os vídeos, até os links dos vídeos que selecionaram, para que sejam exibidos, né? Eles estariam lá no computador só, exibição no projetor, e eles fariam a discussão. Antes de exibir, eles poderiam fazer um resumo sobre do que se trata o vídeo, e depois mostrar a relevância dele para que ele seja divulgado, além de pontos positivos e negativos que o vídeo apresenta, que são justamente esses pontos que auxiliam no momento de avaliação, porque a gente percebe que determinados vídeos do YouTube tem lá aquela mãozinha em que você pode avaliá-lo positivamente ou negativamente, né? Se eu não me engano, parece que atualmente a pontuação negativa ela não é mais apresentada, mas sim a positiva. Então, você vê lá quantas pessoas deram um joinha, né, no vídeo que foi escolhido. Então, é algo bastante interessante e que certamente já faz parte da vida do aluno. Nas semanas seguintes, vem o trabalho com o Facebook. Então, olha a sugestão. Criação de um grupo no Facebook com uma temática específica. Então, cria um grupo
Eu até coloquei uma sugestão. Que tal criar um grupo no Facebook com o nome Programa Mais Médicos, que é o programa do governo. Então, é possível estudar um texto motivador, inclusive eu coloquei uma sugestão aí, né, antes até de criar esse grupo. Você pode fazer uma discussão geral, já que a unidade curricular ela pode ser orientada por professores de todas as áreas, né, de concentração, de linguagens, de matemática, de ciências da natureza, de ciências humanas e sociais. Então, é uma área bastante interdisciplinar. Então, dá para solicitar, após a leitura de texto, a criação do grupo no Facebook e comentários dos alunos. Então, nesse momento, será possível observar as estratégias argumentativas dos alunos, inclusive a solicitação de que eles produzam um comentário sobre a página, primeiro, sobre o tema proposto, né? Então, eles podem socializar os comentários e eles podem criar outros comentários a respeito, e o tema vai ficar cada vez mais explorado, ficando na mente deles o que realmente tem acontecido. Esse e qualquer outro tema que seja socializado. Na 7ª semana, vem o trabalho com o Instagram. Então, vamos criar uma conta no Instagram, uma conta com até a unidade curricular, ateliê de pesquisa, por exemplo. Então, digamos que seja um professor de matemática, mas qualquer área pode explorar essa unidade. Então, o tema sugerido, figuras geométricas. Então, os alunos podem postar imagens do dia a dia, que representem figuras geométricas presentes no dia a dia deles. Aí você pode solicitar a criação de stories, com questionamentos, pesquisas com alternativas para eles responderem, criar guias de atividades de múltipla escolha. Então, vejam, por exemplo, uma aula de inglês. Olha só, uma atividadezinha que pode ser construída para eles compartilharem. Então, por exemplo, qual deles representa? Exemplo, a figurinha do sol para uma aula de inglês com 3 opções. E eles, nos comentários, vão colocar o número da resposta. Então, o sol é representado pela palavra moon, pela palavra sun ou pela palavra star. E ele vai colocar lá o número dos comentários. Então, ele vai usar o Instagram como uma plataforma de aprendizagem. Então, é esse o foco da unidade curricular, para que o aluno pesquise e, ao mesmo tempo, use as plataformas em benefício pedagógico, certo? Aí, na semana seguinte, vem a questão do podcast. É um momento de contação de histórias, e essas histórias, ou leitura de textos, né, ou compartilhamento de orientações sobre determinadas áreas. Isso pode ser feito livremente, a depender da concentração do professor que é encarregado de orientar essa unidade curricular. Então, por exemplo, é possível criar um podcast com o site podcasters.spotify.com. Inclusive, o podcast gravado poderá ir para o próprio podcast. Ele pode ouvir em casa. Então, você pode criar, solicitar que o aluno crie, ele grava a leitura de um conto com o celular e envia para a conta do Spotify depois de fazer o login. Aí, inclusive, ele pode gravar no próprio aplicativo, porque tem uma ferramenta de gravação que usa o microfone do aparelho. Basta fazer o login lá e tem a parte dos podcasts. Aí dá para fazer um momento com os alunos, com questões sobre a história lida, fazer uma socialização, né? Um momento de troca de ideias, né? Um debate na sala, na verdade, com questões sobre as temáticas dos podcasts gravados. E aí, inclusive, é possível solicitar que eles construam um podcast sobre temas variados, né? Como eu acabei de falar, de acordo com o perfil do professor orientador. Ou então temas livres. E na semana seguinte, pode haver um outro momento de exposição. Então, eles vão ficar atentos, porque vão ouvir o podcast dos colegas, e ao mesmo tempo. Aí, uma estratégia que eu nem coloquei na orientação, mas o que pode ser feito,
e que eu gosto muito de trabalhar, é a técnica do grupo do espelho, em que grupos, né, são nomeados e enumerados. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e assim por diante. Cada um tem o seu podcast. E após a socialização, um outro grupo fará o espelho do grupo que apresentou. Então, como será esse espelho? Fazendo comentários, fazendo acréscimos, até críticas, desde que sejam construtivas, mas é melhor que façam acréscimos, comentários sobre a temática apresentada. Então, digamos, se forem 8 grupos, então os espelhos serão salteados. Então, você coloca o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e vai salteando os grupos. Então, por exemplo, o grupo 1 apresentou. Aí o espelho poderá ser feito com o integrante do grupo 6. O grupo 2 apresentou. Então, poderá ser espelhado pelo grupo 4. E assim por diante. Então, faz o salteamento de grupos para espelhar, né, os grupos que apresentaram. E fica um momento bastante interativo com a participação de todos, que ficarão, inclusive, como é que se diz? Eles ficarão interligados, né, e ficarão atentos ao que os grupos apresentarem. Certo? Então, é uma estratégia bastante interessante que vai permitir a interação bastante proveitosa da sala de aula. Na 10ª semana, vem a questão do armazenamento de arquivos em nuvem. Então, vocês podem apresentar um resumo dos principais softwares que armazenam arquivos em nuvens. Aí vem o OneDrive, vem o Google Drive, vem grupos não, vem softwares que inclusive são pagos, vem aquela necessidade de você colocar determinadas, por exemplo, o OneDrive, ele tem um espaço gratuito, pequeno, mas para você aumentar o espaço, você tem que pagar. Então, é necessário que os alunos também tenham essa informação. Aí, inclusive, nesse subsídio que está aí, nesse site, há orientações a respeito. E aí você pode criar uma pasta do Google Drive que seja compartilhada com eles, o link compartilhado com eles, para que sejam socializados arquivos de diferentes temáticas. Então, por exemplo, movimentos de rotação e translação da Terra. Você pode solicitar aos alunos. Essa é uma atividade que pode ser feita, solicitada, inclusive, individualmente, porque cada um poderá socializar textos sobre a temática, inclusive produzir materiais, produzir textos, produzir slides, e socializar na mesma pasta. Você pode criar subpastas com os nomes dos alunos, porque aí eles têm acesso a dos colegas, mas também têm a sua pasta particular. Né? Então, eles vão se sentir bastante importantes, porque eles vão ter uma pasta só deles, num arquivo de nuvem, que será compartilhado para, inclusive, turmas posteriores. Então, é algo bastante útil também. Nas semanas seguintes, vem um momento de resgate do que foi apresentado anteriormente. Você pode dividir a sala, até eu nomeei esse momento como a criação de painéis sobre o tratamento temático em recursos digitais distintos. Então, você pode lançar um tema para pesquisa e dividir a sala em grupos. Por exemplo, inteligência artificial. Como a inteligência artificial pode ser tratada, ou é tratada, a gente tem que pesquisar, colocar lá no linkzinho de busca, como o Facebook trata. Tem alguma página sobre isso? Tem algum profissional que trabalha com inteligência artificial, ou algum professor que fez algum comentário, alguma palestra, alguma coisa? Como é que ele é tratado? Como é que ele é tratado nos jornais digitais? São jornais normais, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, o próprio UOL, que é um site normal de pesquisa pela internet. Então, como é que eles tratam alguns aspectos voltados para a inteligência artificial? Há alguma notícia a respeito? E sobre blogs? Como é que os blogs são tratados? O YouTube. Há alguma informação sobre o YouTube? Os blogs em geral. O Instagram, o Pinterest. Aí dá para você organizar a exposição por
meio de painéis, em que eles podem colocar o nome da plataforma, imagens, pode também um print, né, na verdade, sobre aspectos dessas temáticas, da temática escolhida dentro das plataformas. Então, pode colocar um painel com imagens. Aí, na semana seguinte, porque isso, assim, a pesquisa e a socialização seriam mais ou menos para 2 semanas, né, no total, vem na 13ª semana a questão dos blogs. Então, vamos entender o que é blog, qual é a estrutura dele, qual é a tipologia, qual é de que maneira ele pode ser reconstruído nesse subsídio que está aí. Vocês podem encontrar informações a respeito. Aí, eu sugeri a criação de um blog. Grupos pequenos podem se reunir para construir um blog. Então, por exemplo, nesse subsídio que está aí, há as orientações para essa construção. Uma temática sugerida pode ser qualquer outra, nós estamos apenas apresentando sugestões. Por exemplo, estilo de vida. Então, a socialização pode ser feita numa mesa, como, por exemplo, aquela mesa do Roda Viva. Então, há um grupo que pode ficar no centro e os demais ao redor. E pode escolher alguns blogs apenas para exposição. E se quiser utilizar outras semanas, vai adaptando as orientações, as propostas que estão sendo sugeridas aqui e colocando em outros momentos. Né? Então, a plateia, inclusive, poderá intervir utilizando argumentos sobre os aspectos apresentados. Então, vai ser também um momento de grande socialização, de grande interação na sala. Na semana seguinte, vamos verificar, ainda com a utilização de sites, de blogs, um aspecto sujeito à discussão, porque a gente tem que ver também, a longo prazo, qual é a intervenção social. Então, por exemplo, tem uma temática num blog, exemplo, cultura de paz, por exemplo. Então, a partir de leituras lidas a partir de blogs ou sites, os próprios sites que foram informados anteriormente. Então, vem um ponto sujeito à discussão. Como é que a cultura de paz pode repercutir diante da cultura da comunidade, diante da própria sociedade, diante da economia? Há alguma intervenção, há algum ponto negativo, há algum ponto positivo? E da política, como é que a cultura de paz foi trabalhada nessa perspectiva? Na própria família, há alguma coisa que precisaria ser socializada, precisaria ser compartilhada por parte da família? E na escola, qual é o papel da escola? Na verdade, são papéis distintos, da cultura, da sociedade, da economia, da política, da família e da escola. E dá para fazer uma socialização bem interessante a respeito dessa temática. Na 15ª semana, chega a relevância da Wikipédia, que eu intitulei esse momento como o poder e o perigo da Wikipédia. Dá para se fazer uma exposição sobre o conceito e a estrutura da plataforma. Inclusive, tem um vídeo chamado A Wikipédia é Confiável, que eu socializei aí o link. Vocês podem entregar trechos de reportagem de várias temáticas da Wikipédia para os alunos fazerem leituras e reflexões. Inclusive, no site que está aí socializado, dá para a gente encontrar hiperlinks, como esses que estão aí nessa imagem. Então, são hiperlinks de várias temáticas distintas que mostram o trabalho com a Wikipédia. Então, ao final de cada exposição, é possível que os alunos interajam a partir dessa provocação que está aí. A Wikipédia, afinal, deve ser a principal referência de sua pesquisa ou simplesmente deve ser inutilizada? Que aí vai vir todo aquele debate. Para um momento não tão científico, nada impede que você, até para conhecimento próprio, tenha noção de alguma temática específica. Mas para uma coisa mais séria, mais relevante, você precisa fazer um trabalho de final de curso, alguma coisa do tipo,
nem sempre as informações são adequadas. Então, é necessário que haja esse tipo de discussão em sala de aula. 3 semanas para o trabalho com a plataforma WordWall. Então, eu criei um link para serem apresentadas orientações sobre o WordWall, para entender um pouco sobre a plataforma, quando ela for aplicada à ciência. Então, você pode, inclusive, expor a plataforma e o que pode ser feito com ela. Há, inclusive, um subsídio. A própria plataforma ela vai trazer várias formas. Então, na verdade, enquanto em anos anteriores, no meio do ensino remoto, eram apresentadas atividades com a plataforma, dessa vez serão apresentadas sugestões. O aluno vai entender o que é essa plataforma. Então, ele é quase algo voltado para a questão da informática mesmo. Então, eles vão entender como funciona a plataforma e não pegar uma atividade pronta. Aí, uma coisa que será maravilhosa, eles vão criar jogos. Aí tem alguns vídeos que poderão ser usados, né, para eles criarem jogos com essa plataforma. E aí vocês vão supervisionar essa criação. Na segunda semana, vocês poderão observar como os grupos estão criando. E na terceira semana, vem a socialização desses jogos. É um momento rico, bastante criativo, já que o eixo dessa unidade curricular são os processos criativos. Há também a questão de investigação científica, há também a questão de motivação, mas também há a predominância do eixo de processos criativos. E uma atividade como essa, oriunda das informações do WordWall, exemplifica como isso pode ocorrer. E aí, por fim, vem a culminância nas 2 semanas seguintes. Então, eu sugeri uma feira digital em que possa ser feita a socialização, a exposição voltada para a arte e para a criatividade dos alunos. Então, eu sugeri o estabelecimento de grupos para a construção e exposição de um protótipo resultante das pesquisas e das realizações apresentadas nas aulas anteriores. Então, vocês podem ver aspectos voltados para a ação, para o produto, o próprio protótipo mesmo, um modelo ou solução criativa para alguma coisa, obras, espetáculos artísticos e culturais, campanhas, peças de comunicação, programas, aplicativos, jogos, robôs, circuitos, entre outros produtos analógicos e digitais. Até a criação de um vídeo. No YouTube eles podem fazer um vídeo de paródia, podem utilizar as outras plataformas, socialização de aspectos colocados no Pinterest, um blog, a criação de um blog. Então, pode ser, tudo isso pode ser exposto numa feira digital, com a participação de toda a escola e a premiação para os trabalhos que foram mais criativos. E, claro, nessa culminância deve haver a reflexão sobre a importância das tecnologias digitais para a construção da cidadania, para que o aluno tenha consciência de que a tecnologia existe aí para ser usada, mas tem que ser usada de maneira madura, de maneira que utilize apenas do ponto de vista positivo, porque elas também podem ser prejudiciais, ou se forem usadas em excesso, ou se forem utilizadas em benefício do mal, de prejudicar o outro. Então, isso precisa ser levado em consideração ao final da culminância dessa unidade curricular. Ok? Muito bem, então até a próxima.